revolução, vamos tirar e vamos colocar. Não existe, nós não temos condição de mudar isso da noite para o dia. Mas nós podemos reformar, implodir assim, eu digo, reformar o capitalismo por dentro. E eu digo, 3 desafios que o capitalismo tem que precisa superar. Primeiro, o problema ecológico. Ele precisa se convencer de que desenvolvimento tem que ser sustentável. Não podemos admitir um tipo de capitalismo como era antes, extrativista, né, que quer só sugar, que quer só consumir e não é sustentável. Uma grande discussão que eu tive com um amigo meu africano, que estava fazendo doutorado na Europa, e ele estava fazendo uma tese exatamente de desenvolvimento da África. E a teoria dele era migrar tudo que é de indústria poluente nos Estados Unidos, que não presta mais, botar na África para se desenvolver no país. Eu disse, não pode, olha, um sistema de desenvolvimento desse, nós temos que repensar. Não, o nosso continente está sofrido, eu sei, mas a gente tem que agora procurar formas de desenvolvimento sustentável. Podemos ter os mesmos modelos, só mudando de lugar. Um daqui vai para a China, da China vai para a África, da África. Quer dizer, nós temos que ter um desafio grande, é um capitalismo sustentável, desenvolvimento sustentável. Segunda coisa que o capitalismo tem que resolver, como já resolveu em alguns países, a pobreza extrema. O capitalismo mundial tem que resolver esse problema, como resolveu na Alemanha, como resolveu em outros países, resolveu. Então nós temos que a comunidade internacional ter esse desafio de acabar com a pobreza. E o terceiro desafio do capitalismo é o problema do desemprego. Porque com a técnica nós temos substituição, né, de trabalho. E aí nós temos que repensar a forma de qualificar melhor a tecnologia. Quer dizer, esses 3 desafios podem reformar o capitalismo. Eu acho que aí poderia ser uma solução. Eu concordo com você. É uma mudança assim de coisa, eu acho. Eu falo um pouquinho sobre esse tema, que assim, o Jonas, no capítulo 6 lá, do princípio de responsabilidade, que ele analisa qual o melhor sistema econômico e social que serviria para a implementação da ética do futuro, né, ou da ética da responsabilidade, ele mostra tanto pontos positivos como negativos, tanto no capitalismo quanto no socialismo. Mas ele condena os dois, porque os dois estão baseados no progresso da técnica. Essa é a ideia que precisa ser combatida, que é uma ideia que assim, toda a humanidade meio que comprou essa ideia do progresso como se fosse uma coisa boa. Mas a promessa de felicidade, né, que o progresso e o consumo nos trazem, mostrou que ia ser muito mais uma ameaça do que um caminho para uma vida feliz. Né? Jonas é muito criticado, talvez se compreenda um pouco mal o Jonas nesse sentido, como se Jonas fosse contra o progresso, achando que nós precisamos conservar o nosso planeta e não podemos dar asa a um tipo de técnica que vá, digamos assim, acabar com as condições dessa vida humana. E aí eu preciso fazer aqui uma ressalva, porque é preciso distinguir Jonas de 2 princípios que na época de Jonas, quando ele elaborou o princípio de responsabilidade, era contra 2 princípios. Um princípio que era do Ernest Bloch, chamado princípio de esperança, que acreditava demais na técnica. A técnica vai nos salvar. A técnica é que quando esse mundo estiver dominado pela técnica, nós vamos ficar em casa lendo livro, vamos ficar em casa indo para o teatro, porque trabalho, essas coisas, isso aí a técnica resolve. Essa esperança demais na técnica, ingênua, porque essa técnica vai nos levar, pode nos levar para um buraco. Quer dizer, a gente, digamos assim, dá confiança demais e utiliza demais sem saber as consequências disso. Então ele era contra esse chamado princípio de esperança, ele achava muito ingênuo, muito utópico. Mas era contra um outro princípio que um amigo dele, no tempo que ele era lá aluno de Heidegger, com Hannah Arendt, chamado Günther Anders. Günther Anders elaborou o chamado princípio desespero. O princípio desespero era exatamente ele dizer que a técnica, meu amigo, vai nos levar para o buraco, não tem mais volta. Não tem, é o apocalipse, vai ser a técnica, ela vai acabar conosco. Então Jonas, vendo essas 2 tendências contrárias, o princípio de esperança, que era esperançoso demais, com o desespero, que era desesperado demais, um que acreditava demais na técnica, outro que desconfiava totalmente, elabora o princípio de responsabilidade. O que é o princípio de responsabilidade?
que a técnica é boa, mas tem que ser usada com responsabilidade. Ela vai nos levar para o buraco se nós usarmos com responsabilidade. Não. Ela vai nos salvar se nós usarmos com responsabilidade, pode nos ajudar. Então é uma posição muito equilibrada a de Hans Jonas. Eu acho que a técnica não é nem boa nem ruim, depende do uso que o homem faz da técnica. Ele não é contra a técnica, né? Mas ele se pergunta para quê. Né? E claro, nesse mundo em que o progresso está desenfreado, que já é uma coisa do lucro, e você colocar um freio nisso aqui, qualquer um que venha com sabedoria falar sobre uma responsabilidade, sobre sustentabilidade nesse desenfreado, é tido, claro, como você está querendo nos atrapalhar, você está querendo atrapalhar o desenvolvimento. Não, quero que a gente se desenvolva com sustentabilidade. Isso aí talvez é a sabedoria de Jonas, que é um dos grandes pensadores do nosso século, que é sábio. É sábio, um homem sábio prudente. E, aliás, ele defende a prudência como a virtude da ética da responsabilidade. Vamos para a última pergunta? Pronto, vamos, senão a gente não termina. É o seguinte, eu tenho uma pergunta e um comentário. A pergunta é, você falou de Whitehead, né? Ele é autor da teoria de Gaia, porque eu já tinha lido a teoria e parece muito, se não é a mesma, com a teoria dele, né? É muito semelhante, muito semelhante. Porque quando Whitehead escreve Process and Reality, ele exatamente dá os fundamentos dessa concepção, que é uma concepção quase grega, Gaia é uma concepção grega que ele retoma de uma forma diferente. O mundo é um organismo, se adapta, o mundo é vivo. Então, embora não seja ele o autor, eu não saberia me dizer aqui quem é o autor exatamente do Gaia. Não é o Whitehead. Quem? Mas sim, tá. E o comentário é o seguinte, assim, você comentou que o Aristóteles, no caso, ele dividia 3 tipos de alma, né? Vegetativo, sensitivo e racional. A meu ver, isso é meio problemático, porque, por exemplo, a alma vegetativa e a alma sensitiva têm muita proximidade, até porque as plantas, elas são sensitivas. Isso foi um erro dizer que elas não são, foi um erro milenar que a gente tem, né? No caso, eu não sei se o senhor já leu A Vida Secreta das Plantas, do Peter Tompkins e Christopher alguma coisa. Eu estou lendo, estou terminando, na verdade. É um livro complexo, antigo, de 1973, até agora não mudou de edição, as edições são sempre iguais, e ele tem muita informação que diz respeito à planta, né? Qual é a essência da planta? Será que a planta ela tem consciência? Então, provavelmente tem. De acordo com várias pesquisas, por exemplo, Baxter foi um inicial que ele lidava com polígrafos, ele foi um dos primeiros da era contemporânea a lidar com as plantas, né, diretamente. Ele descobriu que as plantas têm sensibilidade, que as plantas percebem quando vão ser atacadas, que as plantas percebem sua intenção em si com relação a elas. Então, muitos outros, Goethe próprio, ele lidou com botânica, lidou com isso, Boze, que era um biólogo de renome no início do século XX, eles todos lidavam com isso e foram semi-esquecidos. Até hoje, eu, no caso, sou vegetariana, uma feminista vegetariana, né? Eu noto que até mesmo a classe dos vegetarianos, a qual eu pertenço, é bem sensível com relação à planta em si, né? Nós devemos se olhar para o animal como alguém que nós temos que respeitar. Nós não podemos maltratar, matar ou comer. Mas acontece que nós também temos que proteger as plantas, não podemos de forma total, infelizmente, porque precisamos dos materiais delas às vezes, mas no possível nós devemos também respeitá-las. Assim, a meu ver, o que está faltando hoje é algo meio utópico, mas que eu acho que nós vamos conseguir aos poucos, que é restabelecer ao ser humano uma certa sensibilidade que ele perdeu. A meu ver, a racionalidade é ótima, matemática, ciências, tudo isso é ótimo, sem dúvida,
alguém que via as almas fora do ser humano. Então, alguns católicos eles foram exatamente contra essa cultura dominante, que era o catolicismo social.